falar sobre o uso de telas, né, na Bora. infância. A gente que começou a discutir esse tema aqui no Central 98, tivemos muitas participações e a gente recebe agora a psicóloga infantil Cecília Antipoff, que é para falar mais um pouquinho sobre esse tema, a guardiã das crianças, tema que deu o que falar. Até João contou relatos aqui, né, sobre as crianças dele. Cecília, bom dia para você, seja muito bem-vinda ao Central 98 mais uma vez. Bom dia, Carol, João, estamos de volta para falar desse tema polêmico e desafiante, né, do cotidiano aí de muitas famílias. Verdade. E é desafiante mesmo, porque eu estava falando com o João aqui no último bloco que a gente, né, a gente sabe do perigo das telas, você explicou isso muito bem na última participação, Cecília, que é a nossa colunista aqui no Central, e a gente tem consciência disso, pelo menos acredito que a maioria dos pais hoje tem essa informação, mas ao mesmo tempo é um desafio muito grande tirar essa tela da criança, porque a gente está num universo hoje onde a tela é muito comum, faz parte do nosso dia a dia, e os próprios pais, né, e adultos e até outras crianças que convivem ali com seu filho estão fazendo uso da tela. Então, quer dizer, eu sei que faz mal, sei que não é bom deixar ficar por muito tempo, né, ou determinada idade, nem ficar, mas como é que eu faço para tirar isso da criança nesse dia a dia sem se tornar um processo tão desafiador? Então, acho que quando a gente vai falar sobre telas, sobre o excesso de telas, essa é a pergunta que vem, né? Então, como que eu tiro? E o curioso é que quando as famílias chegam para mim com essas perguntas, normalmente é assim: Cecília, mas o meu filho não larga o celular, mas o meu filho, eu tiro, mas aí o meu filho, jogando o peso todo, aí quando eu vou ver, o filho é uma criança de 3 anos, de 4 anos, de 5 anos. Primeiro movimento, né, para retirada da tela, para diminuir. Eu não estou aqui para a gente falar sobre zero tela, e acho que é importante trazer esse tema sem uma culpabilização das famílias, né, sem trazer aquela questão do peso de julgamento. Não é sobre julgar, é sobre a gente olhar. Primeiro é um mapeamento. Como é que a gente tira? Primeiro eu vou mapear. Quanto tempo de tela a minha criança fica? Porque quando eu pergunto isso para as mães, para os pais, eles não têm nem noção. E quando eu peço para mapear, vem, uau! É igual quando a gente vai, por exemplo, no nutricionista, né, para fazer uma reeducação alimentar. Primeiro a gente vai mapear, você vai pesar, vai medir, vai ver o que você, do que você se alimenta. E aí quando a gente começa a falar, a gente pensa, uau, eu nem percebia que eu não almoçava, que eu não... Então, quando a gente vai fazer essa retirada, essa diminuição, eu também preciso olhar e mapear. Quanto tempo de tela, em quais momentos? Sem essa culpabilização, sem esse julgamento. A gente vem de um período pós-pandêmico, que a tela foi a nossa salvação, né, para quem não tinha rede de apoio, que precisava trabalhar. Então a gente trouxe a tela para os nossos filhos, a escola foi para a tela. Não dá para olhar para 2023 esquecendo que a gente vem de um contexto pós-pandêmico. Então, e desconstruir isso tem sido desafiante. Primeiro, mapeamento. E esse mapeamento, eu vou te falar, a gente faz até adulto também, porque hoje o próprio celular mostra pra gente quanto tempo você passa, por exemplo, na rede social. Quando você olha, eu já assustei uma vez, eu tirei as notificações aqui de alguns aplicativos de rede social, justamente assim, pra ficar evitando toda hora que chegar uma notificação, você dá aquela entradinha pra olhar, porque quando você entra, você passa meia hora, 40 minutos, 1, 2 horas e não percebe. Então, quer dizer, quando eu olhei sabe aquele relatório de uso assim, ó, semanal, eu falei, misericórdia. Eu falei, não dá pra ficar tanto tempo assim na rede social, não. E aí você percebe que você deixa de fazer outras coisas. A gente é adulto. Você diminui sua leitura, por exemplo, né? Que é um hábito que eu sempre gostei. Então, assim, se pra gente é assim, imagina pra criança. E aí, completando o que a Carol falou, e é uma mudança que até aconteceu lá em casa. A gente, quando a gente chega em casa, depois do trabalho, eu e minha esposa, a gente deixa o celular de lado. Porque as crianças vão vendo o que a gente vai fazendo e copiam. Se você está com o celular, vai querer sentar do lado, não, papai, deixa eu ver aqui. Sim. E aí isso, para mim, não sei se eu sou certo ou errado, Cecília, para mim é um incentivo. E aí a gente começou a tirar para deixar as crianças também brincarem com outra coisa. Vai ali, brinca com as crianças ali de uma outra questão que está esquecida. Aqueles brinquedos mesmo, aqueles brinquedos antigos. Então a gente está mudando para essa forma. Essa seria talvez uma medida para diminuir essa tela? Perfeito, vocês trouxeram o segundo passo que eu ia trazer. Hoje eu queria trazer um passo a passo prático mesmo para ajudar. Primeiro é mapeamento, não tem como a gente fugir disso. Deixa eu olhar como é que está aqui o tempo de tela do meu filho. O segundo é a autorresponsabilização. Como eu, adulto, estou fazendo uso dessa tela. Como eu chego em casa, os meus filhos sedentos de mim, eu estou lá, no celular, ou eu estou lá, peraí, a mamãe está aqui respondendo. Então, essa autorresponsabilização.
que uso eu faço do celular. E entender que é exatamente isso, João. Os nossos filhos, eles estão nos observando o tempo todo. Eu posso estar falando um discurso maravilhoso. Não pode desliga o celular porque não é saudável, mas estou eu aqui. Eu trabalho nas redes sociais, mexendo no celular, brincando com eles no celular, no almoço com o celular do lado, olhando. Então, eu tenho que olhar para isso e prestar atenção, né, nessa autorresponsabilização. Que exemplo eu dou? Semana retrasada, eu atendi uma criança de 6 anos, vou trazer esse exemplo aqui, porque me mexeu muito comigo, eu fiquei muito emocionada, assim, na sessão. Essa criança estava brincando na casinha ali, com dinossauros, com os bonecos, e, de repente, ela me solta a seguinte fala. Eu já sei o que eu vou querer ser quando eu crescer, Cecília. Um celular, daquele cheio de aplicativo e com joguinho de aposta. Aí eu olhei para ele e falei, é mesmo? Me conta essa história. E aí ele falou assim, não. Na verdade, eu vou querer ser o celular do meu pai. Aí nessa hora eu já entendi tudo. E aí o olhinho dele encheu de lágrima e o meu junto. E a gente ficou em silêncio ali um tempo. E aí eu perguntei para ele, já sabia a resposta, mas eu queria escutar dele. Por quê que você queria ser o celular do seu pai? E aí ele falou assim, uai, porque aí ele ia me olhar o dia inteiro, né? E isso está muito comum. Né, as crianças estão do nosso lado, estamos fisicamente com as crianças, mas aonde estamos quando estamos com os nossos filhos? E é muito comum, por exemplo, as mães e pais vendo vídeo de outras crianças curtindo os meus filhos, por exemplo, aí na minha página, enquanto o filho, mamãe, mamãe, né? Então, e naquela semana que eu vim para falar de tela, semana retrasada, a gente falou sobre o pertencimento. A criança quer se sentir amada, vista, pertencente. Por que essa criança de 6 anos quer ser o celular? Porque ela quer o olhar do pai, ela quer o reconhecimento, né? Então, assim, esse atendimento, ele mexeu comigo profundamente. E a gente precisa olhar para isso. Aonde eu estou quando eu estou com o meu filho, né? E aí o terceiro passo, que é o prático, né? Que eu quero trazer, assim, uma ferramenta para as famílias, a gente não tira a tela, assim, abruptamente. É um processo. E é devagarzinho, é aos poucos. Então, vamos lá. No mapeamento, Cecília, eu identifiquei que meu filho fica 5 horas na tela ao longo do dia. E é para mapear mesmo, né? 5 horas. Como é que a gente diminui isso? Não é assim, a partir de amanhã não tem tela. Eu posso até fazer isso, mas é difícil de bancar. Como que a gente faz? A gente diminui 1 hora por dia durante 2 semanas. Então, nas próximas 2 semanas, eu vou diminuir meia hora de manhã, meia hora à tarde. E eu vou monitorar isso. E tirar a tela da criança não é assim. Filho, vou pôr um despertador do tempo e aí você sai da tela. Ele não tem autonomia para isso e nem dá conta. Porque olha a Carol falando. A hora que eu vejo, eu fiquei meia hora. Gente, várias vezes eu dou boa noite pro meu marido. Ele está lá assistindo alguma coisa, vou dormir. A hora que vejo, eu estou mandando vídeo para ele, morrendo de rir, e é meia-noite. Ele, você ia dormir, criatura, tem 2 horas, e eu nem vi que eu fiquei 2 horas. Sou adulta. Deveria ter um autocontrole, né? E a hora que eu vejo, eu estou ali. A criança também. Então, eu vou tirar meia hora de manhã, meia hora à noite, e não é tirar todo dia meia hora. E eu vou 2 semanas. Então tá, vamos diminuir meia hora de manhã, meia hora à noite. E como é que a gente faz isso? A gente entra em cena. Precisamos resgatar as crianças. Eu uso essa palavra. Por que resgatar? Porque elas estão ali sendo conduzidas, um vídeo atrás do outro, uma fase do jogo atrás da outra. É prazeroso, falamos disso no outro episódio, né? Então eu tiro e eu entro em cena. Filho, já deu o tempo que a gente combinou. Eu alinho antes, a gente vai diminuir um pouquinho, porque não é saudável, já deu tempo. Vamos ali com a mamãe fazer alguma coisa? E eu entro em cena, convoco a criança para resgatar, para ela lembrar que tem prazer em outras coisas, em outras brincadeiras, na relação com o outro. A criança não vai fazer isso sozinha. Eu vejo famílias, assim, tirando abruptamente de uma hora para outra e exigindo da criança esse autocontrole. E não oferecendo nada tão, né, tão prazeroso também em troca. E nada para resgatar. É um resgate, Carol. Assim, vem cá, deixa eu te lembrar ou te ensinar como é prazeroso caminhar em volta, né, do quarteirão, brincar, fazer uma massinha, fazer uma receita. É o que a gente falou também. Educar um filho, criar um filho, dá trabalho, a gente tem que entrar em cena. E se a mãe e o pai não estão porque trabalham o dia inteiro, eu preciso de alguém para estar com essa criança, né? E aí, às vezes é uma babá,
às vezes é uma avó, às vezes a criança está num esporte, mas ela vai precisar da entrada de alguma situação e de alguém. E eu preciso orientar também quem vai estar com a criança, babá, que às vezes as babás, eu observo muito isso, assim, às vezes até nos espaços, estão lá, dando tela para os meninos. Então, a gente tem que orientar também quem vai cuidar dos filhos, quem vai estar nesse lugar. Tirar a tela significa, preciso resgatar o meu filho desse universo que ele não consegue sair sozinho, porque é viciante. Cecília, tem muita gente que fala também, eu já ouvi esse discurso, né? É um tema que a gente sempre é recorrente quando você tem aí pessoas que têm crianças pequenas, que falam assim, mas se eu não der a tela para minha criança, ela também vai ficar atrasada em relação à tecnologia. Já ouvi isso várias vezes. Verdade. Porque hoje o mundo é da tela. Então, se eu não deixar que ele fique com a tela, na hora que chegar ali na escola e precisar fazer um trabalho que vai exigir a tela, meu filho não sabe. Como é que você avalia isso? Bom, criança precisa de experiência concreta, sensorial, né? O que eu estou chamando de criança? Até os 10 anos de idade, mais ou menos, o que é o mais importante para a criança? Experiência corporal, relação olhos nos olhos, a interação social de verdade, não essa falsa socialização das redes sociais, né? Quando eu proporciono para a criança essas condições do fazer, do brincar livre, da aprendizagem pela prática, né? Eu estou abastecendo essa criança emocionalmente, com as ferramentas que ela precisa nessa fase de desenvolvimento. A Melissa, minha filha, tem 8 anos, ela não tem acesso nenhum a celular, tablet, não sabe nada de joguinho, dessas coisas, nada. Ela vai estar atrasada em relação a isso quando ela vai estar atrasada do ponto de vista do conhecimento das redes sociais. Mas esse atraso, ela vai alcançar em uma semana, que alguém ensinar para ela, porque eu não vou ensinar o jogo, mas alguém vai ensinar. Em uma semana, ela vai aprender. Agora, o que ela experienciou do brincar livre, da experiência sensorial, do contato com a natureza, da experiência com o outro, isso não tem resgate. Tá? Então, uma criança que passa a infância na tela, eu não consigo resgatar a experiência que ela não vivenciou, a socialização que ela não teve, o estímulo corporal que ela não teve. Eu não consigo resgatar no sentido de... é algo que passou. A infância está sendo desperdiçada debaixo de 4 paredes, né? As crianças estão se perdendo ali no escuro, na luz artificial. E não estou pregando 0 tela. Acho que a tela, ela faz parte. Eu ia até fazer essa pergunta, porque 0 tela seria talvez o cenário 100% ideal. Mas a gente sabe que muitas famílias não conseguem 100%. O que você pode falar para as pessoas terem em mente, assim, vamos dosar até quanto é prejudicial, até quanto não é? Só para a gente fazer um parâmetro em relação a isso. Eu não trago, João, tempo, porque eu acho que as pessoas fazem mau uso dessas tabelas de tempo, mas aliás, deixa eu contar uma coisa primeiro. Lá em casa tem tela, tá? A Mel tem 8 anos, o Ian tem 4. A tela que eles têm é TV, porque tá longe. Eles podem dar cambalhota enquanto assistem e não fica naquele looping do celular que a criança entra em lugares que a gente não tem acesso. Ela né, começa a assistir coisas que a gente não tem controle. Lá em casa tem tela. Eles ficam por volta ali em torno de 1 hora, 1 hora e pouquinho por dia na TV, dividido em alguns momentos. Quanto tempo, Cecília, é saudável? O menos possível. E a tela, ela pode entrar como um recurso. Qual é a questão, João? A tela em qual momento? Ou para qual finalidade? Filho, vamos assistir esse episódio? O jogo com o papai? A tela vai ser, enquanto eu faço uma reunião, é a tela como um recurso e não como o recurso para alimentar, para acalmar, porque está nervoso, está chorando, tela, está com raiva, tela. E um erro muito, muito fundamental, que eu notei aqui, que eu esqueci de falar. Qual é o erro do adulto? E é um erro mesmo, tá? Barganhar com a tela. A tela, ela vai ser moeda de troca. A punição ou ela vai ser fugiu a palavra aqui. A recompensa. A recompensa. Quando eu barganho com a tela, filho, toma banho rapidinho que o papai vai te emprestar o celular. Se você não fizer isso, não escovar os dentes, não vai ter o celular. Quando eu, adulto, barganho com a tela, eu estou contando para o meu filho, isso aqui é um objeto de desejo, isso aqui é sensacional, isso aqui é tudo que você tem que se voltar para. Não é assim, se você escovar os dentes, vai ter o celular. Filho, vamos escovar o dente porque tem que escovar.
senão vem um bichinho que machuca o seu dente. Mas eu já entendi que vamos dar um tempinho para você brincar aqui primeiro e depois a gente vai escovar os dentes? Ou eu vou conduzir de uma outra forma? Barganhar com a tela é eu perder o jogo. Eu estou entregando para o meu filho o que eu não quero. A tela, gente, não é o prazer da vida, né? A tela é um dos prazeres da infância. E o adulto tem contado para a criança que é o prazer, porque o adulto chega em casa, ele fica no celular, o adulto está barganhando com a tela. Quando a criança bateu, então eu vou uma semana sem o celular. Não, gente, bateu, vem cá, o que aconteceu? Por que você bateu? Você ficou com raiva por isso, isso, isso. Você pode sentir, mas bater não, vem cá, vamos resolver? Você bateu, vamos pedir desculpa, vamos fazer carinho? Eu errei em algum quesito, eu vou resolver este quesito. Mas aí é um assunto para uma outra pauta. Já estou indo para lá. Mas assim, barganhar com a tela é eu perder campo para a tela. A tela fica maior do que a relação, do que qualquer outra coisa. É aí, gente. Cecília Antipoff falando como diminuir a tela na infância, né? Psicóloga infantil, é nossa colunista aqui no Central 98. Vem quinta-feira sim, quinta-feira não, debater esses temas com a gente aqui. Tema importantíssimo que preocupa muitos pais, um desafio enorme. Quanto mais informação, melhor. Cecília, obrigada demais mais uma vez. Até o nosso próximo encontro, viu? Obrigada, Carol, João. Até nosso próximo encontro. Até.